obrigado a Priscila e o Bruno, a Carol também, pelo convite para participar. Eu estou falando aqui de Goiânia, né, eu acho que, apesar de, espero que todos estejam com saúde, e apesar desse momento muito complicado, tenso, estranho que nós estamos vivendo, né, as ferramentas virtuais, de certa forma, nos permitiram facilitar um pouco o contato, né, e as atividades de aprendizagem. Então, sei das limitações disso, acho que todo mundo está enfrentando um pouco essas experiências do processo de ensinar à distância, de trabalhar remotamente, mas eu acho que alguns temas, algumas discussões, elas têm sido produtivas, né, acho que a gente tem conseguido contribuir de alguma forma para a formação, mesmo reconhecendo que nada substitui um encontro pessoal, né, em que a gente estivesse trabalhando numa mesma sala, enfim, acho que isso é apenas uma forma de poder minimizar um pouco esse isolamento. Eu vou compartilhar a tela, né, para a gente começar o trabalho. Bom, pessoal, depois eu vou querer ver os rostinhos de vocês, tá? Para a gente poder conversar. Eu vi que tem as fotos de vocês, a gente fica nesse ambiente virtual, fica um pouco frio, mas eu vou querer, até pelo tema que eu vou, né, que a gente vai trabalhar aqui dos mapas mentais, eu pedi que vocês fizessem um mapa mental da cidade, não sei se todos moram em Recife ou na região metropolitana de Recife, a respeito dos programas sociais. Ele vai ser a última parte do nosso trabalho. Primeiro a gente vai discutir um pouco aqui o que é o mapa mental, as possibilidades, desconstruir um pouco a ideia de mapa, acho que a provocação um pouco é essa. E eu começo minha apresentação destacando que os dois mapas que vocês estão vendo aí, o primeiro mapa, que está à esquerda da tela, é um mapa em amarelo, é de uma artista pernambucana chamada Joana Lira, que eu admiro bastante, não sei se se vocês a conhecem. Eu sei que ela fez um trabalho muito legal, não sei em que ano, mas do Carnaval de Recife, ela fez a parte, né, ilustrou o Carnaval de Recife, ela fez esse mapa do mundo, foi um trabalho que ela fez, se não me engano, por um material da ONU, e que ela tinha que representar os sujeitos, as pessoas, né, o trabalho tinha um pouco mais a ver com mulher, mas que é uma pegada muito forte dela, né, mas nesse mapa tem mais do que mulheres, tem pessoas, homens, crianças, né, enfim. E o outro mapa é um mapa de um concurso internacional que existe a cada 2 anos, que é o concurso de cartografia para crianças. A cada ano, a cada 2 anos, ele ocorre na escala internacional, e entre um ano, para ir para a escala internacional, nós temos o concurso nacional, né, então que as crianças têm várias fases, desenham, e cada ano tem um tema, né, e esse é um dos finalistas, são vários mapas que chegam à final, né, não é escolhido é um conjunto de mapas que são elegidos ao final, e esse é um dos mapas finais, né, que tinha que representar o mundo. Então, eu estou colocando esses dois mapas como início para pensar que o mapa nada mais é do que começar a provocação com vocês, que nada mais é que uma representação humana do que a gente chama de espaço, de terra, desse meio que a gente vive. E que se ele é feito dessa forma, né, nós podemos construir, nós temos possibilidade de construir um mapa mental, né, e o mapa mental, ele vai nessa perspectiva, de entender que ele é uma representação nossa, do espaço, da nossa vivência, do nosso olhar sobre um determinado espaço. No caso aqui, tanto a Joana Lira, quanto essa criança que fez o desenho, tentaram representar a ideia de mundo, né, na visão, na perspectiva deles. Tá? Bom, eu não só moro em Goiânia, né, mas também trabalho na Universidade Federal de Goiás, na UFG. Tá? Foi aí que eu tive contato com o Bruno e a Priscila, são pessoas muito queridas, que a gente, estudaram aqui, a Priscila foi minha orientanda de doutorado, e pessoas que eu admiro bastante. Mais uma vez agradeço a oportunidade de compartilhar algumas ideias. Bom, nós vamos começar a nossa conversa, aí que eu queria estar vendo vocês, né, esse era o meu
Eu queria ver as respostas de vocês. Talvez eu até vou tentar ligar aqui, voltar a participar para ver pelo menos nessa parte aqui. Tá? Nós vamos começar... Oi? Se você quiser, eu posso projetar para você. Não, eu fico melhor para... Eu faço a projeção daqui. Eu vou ver se, pelo menos essa parte aqui, eu consigo visualizar vocês, porque é interessante, já vão entender. É assim, nós vamos fazer uma atividade tentando, eu já fiz essas atividades em espaços reais, presenciais, e agora estou jogando essas atividades aqui para o meio remoto. Eu vou apresentar uma série de imagens, tá? E eu quero que vocês no chat escrevam, né? São 8 imagens. Eu quero que vocês digam se a imagem é uma arte, se ela é um desenho ou se ela é um mapa, tá? Então, vocês vão ter que colocar no chat ali, escrever o que vocês acham que é a imagem. Eu vou conseguir entrar aqui do lado, entre uma outra conta, e eu vou ver no chat de vocês o que vocês pensam sobre isso. Vamos lá. Então, ninguém sopra nada, ninguém fala nada, tá? Cada um escreve o que pensa. A primeira imagem é essa fotografia aí do mundo babilônico, ele é de 750 a 500 antes de Cristo. O que vocês acham que esse objeto é? É uma arte, tá? Aqui, arte, desenho ou mapa? Não sei se vocês já viram essa representação, essa fotografia em algum lugar. Tá? Arte, desenho ou mapa, tá? Vocês estão colocando aí, estou vendo. Isso, aí depois a gente pode discutir a questão se ele é um mapa, como é que a gente lida com isso, tá? Esse aqui é um outro, tá? É uma representação Mundi, do IBGE de 2014. Ok. Estou vendo aqui as opiniões de vocês. Beleza? Seguimos, então. A outra imagem é esse aqui, o mundo na visão de uma aluna chinesa, de 12 anos. Ok. Começou a gerar uma dúvida aí. Beleza? Eu não sei quantos estão diretamente na turma, estão 33 logados aqui, né? Mas eu vou passando, vamos lá. Esse aqui, pintura na parede do Vaticano, de 1630. O que vocês acham que é? Ok. Espalhando as dúvidas aí. Beleza. Seguindo. O metrô, a representação aí da rede de metrô de Paris, de 2017. O que vocês acham que é? Beleza. Seguimos.
O mundo TO, né? São aqueles conhecidos TOs de 1480. O que vocês acham que isso aí é? Arte, desenho ou mapa? Ok. Seguimos, tem mais dois. O Google Maps de São Francisco. O que vocês acham que isso aí é? A última imagem aqui, o cotidiano de uma aluna de 8 anos de Maputo, Moçambique. Tá? Agora eu não estou vendo, eu nem vou colocar mais lá, depois eu vejo ali como é que vocês responderam. Se é um mapa, se é uma arte ou se é um desenho. Tá? Se vocês já responderam, eu vou voltar aqui e eu vou querer ouvir um pouco vocês agora. Eu quero ouvir o que vocês pensaram, né, a respeito disso. Eu quero que alguém abra, que se sinta à vontade para falar, alguns aí que analisaram sobre essas imagens, o que era mapa, o que era desenho, quais foram os critérios que vocês utilizaram para pensar cada um desses objetos. Quem quer falar primeiro? Pode só abrir o áudio, ou abrir a câmera e o áudio. Ninguém? Podem ficar à vontade, pessoal. Vamos lá, estou vendo aqui no chat alguém escreveu alguma coisa. Thaisa, eu pensei na descrição do espaço. Aí você acabou votando como, Thaisa? Eu não... acabei perdendo aqui. Votou como mapa? Como é... que vocês acham que era mais... quem votou, quando votava que era mapa, qual era o critério de mapa? Quando votava que era arte, qual era o critério que era arte? E qual era o critério que era desenho? Como é que vocês lidaram com isso? Ou, na verdade, tudo era a mesma coisa? Eu coloquei que era tudo mapa, pelo critério de que tudo é desenho e pelo critério que tudo também é arte. Eu fiz já que tudo é representação, então não vou usar critérios específicos para cada um, até porque mapa também é arte, é uma representação, é um desenho, e todas as outras que o pessoal se diz que é mais desenho ou mais arte, eles também são formas de representar espaço. Mesmo que seja o desenho mais abstrato, é uma forma de representação também. Beleza, é por aí mesmo. Eu acho que o José, né, que falou agora isso, o José acho que foi bem assertivo aí de fazer essa contribuição. Essa provocação que eu queria fazer para vocês. Eu queria provocar, já que vocês estão tímidos, mas depois vocês vão ter que voltar a falar, viu? A ideia da provocação que eu fiz a vocês... Opa, eu preciso compartilhar a tela. Era para repensar que nós temos uma variedade e uma amplitude muito grande para pensar o que é mapa, o que é desenho, o que é arte. E a linha que divide esses três elementos, no campo da representação, no campo da linguagem cartográfica, ela é muito tênue, né? Ela é muito fina, o que separa, na verdade, a gente nem consegue separar. Acho que o José foi bem feliz aí na colocação dele. Só confirma para mim que vocês estão vendo a minha projeção? Sim. Beleza. O Davi também deu uma contribuição no chat, Denise. Você pode ler para mim? Pode ler para mim? Leio. Ele falou assim, eu acho que o mapa, quando consegue ter uma guia específica dentro de um território específico. Você quer falar um pouco mais sobre isso, Davi? Se ele quiser abrir o áudio, tranquilo. Não? Davi? Tranquilo. Davi? E aí, gente, desculpem. Ok. Pode falar, Davi. Eu só coloquei que eu achava que, né, que eu coloquei o critério de mapa quando ele consegue no desenho, né,
território delimitado e conseguir dar alguma orientação, né? Mas eu não sou da área da geografia, mas eu acho que o mapa precisa ter uma demarcação do território, né? Uhum. Ok, tá. Aí você colocou como critério demarcar um território para que ele seja concedido como mapa, né? Acho que quando a gente fala mapa, nós acabamos tendo uma forte relação com a ideia da cartografia e a cartografia enquanto ciência, ela se estabelece a partir de vários critérios e vários pontos que nos dão uma certa orientação enquanto campo científico. Agora, como nós vamos analisar ela, eu acho que, historicamente, a cartografia, ela não foi institucionalizada, ela não surgiu como ciência, ela surgiu como uma representação, né? Tanto é que estou provocando aqui o próximo ponto para o debate, que é como é que nós construímos nossa ideia de mundo. A provocação que eu quis fazer a vocês é também no sentido de pensar que a nossa ideia sobre mapa, muitas vezes, ela está construída sobre uma ideia que historicamente nos foi posto, né, sobre a ideia de mundo, ou seja, que para ser um mapa, ele deve ter vários elementos, vários contextos, que deem o significado, que deem o sentido de mapa. E se ele não tem esses elementos específicos, a gente desconsidera ele como mapa. E esse desconsiderar, muitas vezes, está relacionado à ideia de pensar como um desenho, como uma arte, mas que não tem uma função categórica, não tem uma função tão estruturada a respeito do que a gente pensa sobre o mapa. E a ideia é tentar questionar. De maneira alguma, vou dizer que o mapa de um Google Maps não tem sua função, ela tem sim, mas o que nós vamos provocar aqui é trazer o sujeito como produtor de mapa. E, historicamente, isso foi tirado de nós. Nós fomos colocados na postura de leitores de mapa e não mais produtores de mapa. E, para mim, esse é um problema, tá? Veja um exemplo, como é que nós construímos, ao longo dos anos, a ideia de representação, né? A ideia de representação de mundo, fortemente, né, foi dada a partir de quem viajava, os viajantes, né, de quem faziam os percursos, conheciam os territórios, né, como o Davi colocou aí agora, a ideia de representar os territórios. E ao representar, ao marcar isso através, e aí por isso essa dubiedade, né, que tem arte, tem desenho, mas ao mesmo tempo é uma representação cartográfica, ele nos deu uma ideia de mundo e nós fomos forjados socialmente ao longo dos anos, entendendo que essa seria a representação do mundo e que não poderíamos pensar fora disso. Vejam só que essa leitura é tão forte que quando nós conseguimos, né, quando o mundo no século XX conseguiu fazer um registro da Terra, né, de fora, né, olhando do espaço para a Terra, todo mundo disse, de fato, né, então o mapa mundi é um reflexo, né, é um retrato da Terra, né, acaba sendo ipsilitri, o que a gente vê no mapa é o que a gente está vendo de fora, como se fosse uma fotografia. E essa ideia de simulacro, né, de pensar que o mapa é uma representação, entre aspas, né, fiel da Terra, criou, claro que vários elementos positivos, mas criou um problema. Nós criamos a ideia de que o mapa é a verdade. E se o mapa é a verdade, quem pode questionar o mapa? Né? Aí nós ficamos numa situação de que o mapa ele representa algo real, é a verdade, pura e aplicada, então o mapa não se questiona, não se mexe, isso, para produzi-lo, tem que ter um conhecimento muito amplo. A minha provocação, novamente, é de que os mapas produzidos no início, eles não tinham uma precisão, e mesmo assim os navegantes conseguiam chegar nos determinados lugares, as coisas aconteciam, né, e não é a precisão do mapa que marca completamente a ideia, né, o que qualifica o mapa como mapa, né? O mapa é a representação de um espaço a partir dos olhos de quem está produzindo. Veja que nesse tempo aqui, em 1634, esse Tychus Orbis
universales, ele fazia uma leitura de mundo, entendendo que, por exemplo, não se tinha ideia de como é que surgiam os ventos, né? Como é que surgiam, que movimentavam as caravelas. Então, veja que a representação eram anjos soprando para dar a ideia, né, da circulação atmosférica, né, que não se tinha ideia clara de como funcionava. Vejam que ao longo dos mares nós temos monstros, né, que se contava de navegadores que muitas vezes contavam histórias que tinham monstros marinhos, né? Então veja como esse mapa, quem lia esse mapa em 1634, lia isso, né, de que os ventos eram produzidos pelos anjos, que eram corpos celestes, eram entidades celestiais, e que no mar existiam monstros marinhos, né? Então, de uma certa forma, o mapa, ele ajudou, isso quem vai falar é a professora Fernanda Fonseca, da USP, vai dizer que o mapa serviu para moldar o mundo e domesticar o nosso olhar sobre este mundo, né? Nós somos domesticados para pensar o mundo a partir desse recorte, e isso nos influenciou fortemente. Tanto é que a gente tem uma certa dificuldade de pensar o mapa fora desse padrão, né? Como se fosse o elemento que não se pode mexer, que não se pode alterar. Tá? Veja um exemplo a seguir. Bom, aí só para lembrar que então somos formados a partir de uma concepção de mundo, né, e de uma representação espacial. E olha, tá? Esse aqui está no singular, uma concepção, porque foi uma visão que foi imposta para o mundo, e aí isso limitou um pouco a nossa leitura sobre o território, né? Vou apresentar aqui uma série de representações de mapas mundi, né, da ideia de mundo, e eles estão distribuídos aí, são de diferentes anos também, né? Então, esse aqui é o mapa mais antigo, depois esse mapa aqui é dos anos 30, de 1930, aqui um mapa com uma outra projeção de 2003, 2004, esse mapa circulou bastante, que foi um mapa produzido pela NASA, visto a Terra vista à noite, né, então os lugares iluminados, novamente um mapa da Joana Lira e o Google Maps. Vejam que a forma de representação, os lugares, né, das Américas, da África, da Ásia, assim por diante, eles pouco mudaram, né, não vou dizer que nós não temos, mas no conjunto, se a gente circula pelo mundo e vai ver um mapa mundi, a gente vai ver essa representação. E essa representação é tão forte que, se a gente inverte o mapa, né, pensando como professor de geografia, se alguém já inverteu, colocou o mapa, entre aspas, de ponta cabeça, né, colocou o sul na parte superior inverteu o mapa, colocou o sul na parte superior, os alunos vão dizer, professora, o seu mapa está errado, né, como se o norte fosse obrigatório ficar na parte superior do mapa. Então, essa nossa concepção é uma concepção que nos limitou a pensar, e nós também, o outro desafio é que nos tirou a possibilidade de pensar em produzir um mapa. Nós ficamos, isso quem vai dizer bastante é a professora Maria Helena Simieri, que desde a década de 90 vem marcando essa crítica, né, dizendo que a escola também tem que trabalhar com a formação de alunos leitores e produtores de mapa, não somente leitores, né. Bom, então, há um poder de uma imagem, né? A imagem ela é muito poderosa e ela nos influenciou ao longo dos anos. Quem vai dizer isso também, que eu estou apoiado numa professora da Espanha, a Lopes Vilches, que vai dizer que é o seguinte, que o mapa sempre foi utilizado e promovido pelas elites, em primeiro lugar, pelo seu valor documental, porque era um registro, né, e em segundo lugar, pelo alcance que este conhecimento proporciona à classe dirigente, porque ele é estratégico, né. Então, há uma crítica sobre esse processo de domínio e de leitura de produção e leitura de mapa, porque ele está estabelecido como uma forma também de controle, né. A ideia aí que o David colocou sobre o Davi, sobre o território, está um pouco nessa provocação também, né, o território, para gerir o território, precisa conhecer o território, então ele tem que ser parte somente do conhecimento de alguém, não de todos. Bom, aqui eu trago uma daquelas pinturas que eu mostrei para vocês, né, dos corredores do Museu do Vaticano, né, essa é a galeria dos mapas, a foto é de 2014, mas essa galeria é lá do século XV,
e a 16, na verdade, século 16. E nessas, são vários corredores assim, né? Esse é um dos corredores. Eram os corredores, os mapas eram pintados como afrescos, e era onde o catolicismo, né, a igreja a católica começava a ampliar e começava a ter o alcance enquanto religião, e eles representavam esses mapas ao longo, então, desses corredores, para ter uma ideia e uma noção da área, né, que eles tinham. Então, vejam que os mapas estavam numa área muito restrita do conhecimento do controle do Vaticano, e não era uma área aberta, né, não era virada para o público, né. Hoje em dia, sim, que é um museu, pagando você pode entrar, mas naquela época era bem restrita. E olha a suntuosidade do local. Bom, o que eu quero dizer também para vocês é que o mapa, ele vai tentar provocar certas ilusões, né. E aí eu eu apresentei isso aqui recentemente num curso que nós demos, eu acho que foi bastante interessante provocar essas reflexões com os participantes, de pensar que os mapas, eles na verdade são fundidos, né, eles são entrecruzados por camadas, e que às vezes o sujeito, né, como vocês vão trabalhar num projeto aí de provocar o sujeito a produzir e fazer a leitura do mapa, muitas vezes ele cai nessa falácia historicamente provocada, e o mapa, na verdade, ele tem toda ele não é neutro, né, ele quer tentar traduzir e provocar alguma leitura sobre o território. Vejam só, eu tenho dois mapas aqui, vou fazer depois esse exercício com o mapa do Brasil, o mapa dos Estados Unidos, e ele é um pouco... A escolha do mapa dos Estados Unidos está relacionada a um texto do J.B. Harley, que eu gosto bastante, que é o texto Mapa, Saber e Poder, e ele faz a provocação, e depois a gente vai ver isso no Brasil. Vejam essas duas representações. No mapa físico dos Estados Unidos, a gente consegue, né, para quem já está mais apropriada a leitura, consegue identificar as planícies, os planaltos, as áreas das montanhas, como a montanha rochosa, as Apalaches, etc. Né? E o mapa político dos Estados Unidos vai ver a diferença, né, a divisão dos 51 estados, né, Alasca está aqui, os 51 estados, né, o Havaí também, que fazem parte do território norte-americano. O que chama a atenção, né, que quando a gente tem, no mapa físico, a gente tem essa grande extensão de terra aqui, das planícies, a montanha rochosa acaba sendo um elemento que marca, né, a limitação, a própria ocupação do território, mas quando a gente olha o mapa político, né, por mais que tenha aqui a rugosidade do terreno, do relevo, mas a gente vê aqui o homem ocupando todo o espaço, né? E vale lembrar que a ocupação norte-americana, né, a invasão dos ingleses e franceses no território que a gente chama de Estados Unidos, ele ocorre, assim como o Brasil, ele foi de uma marcha do leste para o oeste, né? Então a gente vai ver uma diferença no recorte dos territórios que estão mais a leste dos Estados Unidos. Vejam como são territórios bem recortados, apesar de ter algumas divisões que são linhas, né, de latitude ou de longitude, mas em geral tem mais recortes que acompanham cursos d'água, divisores, né, divisores de água. Em geral você tem um pouco mais de recorte. Conforme você vai indo para o oeste, e aí quem vai lembra um pouco da ocupação de marcha oeste dos Estados Unidos, que também tem uma certa relação um pouco com o que aconteceu no Brasil, claro, com as devidas diferenças, mas foi um incentivo do governo querendo fazer com que os americanos ocupassem o interior dos Estados Unidos, né? E vale lembrar que não era assim como o Brasil, não era um território desocupado, né? Existiam civilizações e culturas indígenas originárias, mas o Estado americano falou que não, lá não tinha ninguém. Então, o que ele faz? Olha só, os territórios, né, a divisão dos estados nessa região, na parte oeste, é sensivelmente muito mais brutal, utilizando latitude e longitude, né? Se nega cursos d'água, aquele monte é importante por conta de ter certa cultura, alguma coisa assim, isso não é validado. Veja que o estado do Colorado é praticamente, né, imagine as crianças do estado do Colorado, é muito fácil aprender a fazer um mapa do Colorado,
faz um retângulo, aprendeu a fazer um mapa do Colorado, né? O Wyoming é a mesma coisa, né? Utah tem uma pequena diferença ali, mas é tranquilo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que, na verdade, a construção do território, né, da ideia de representação do mapa, das divisões humanas, ela, na verdade, é uma construção nossa, uma construção humana, é uma mentira sobre o terreno, né? Aqui eu coloquei agora, diminuir a intensidade, né, desapareci o mapa do físico, coloquei do humano, e aí a gente pode voltar, né, veja o físico como ele nos dá outras leituras. Então, geralmente, o mapa humano, né, o mapa da representação da divisão política administrativa, ele constrói para a gente um olhar sobre o território que muitas vezes não revela toda a diversidade, todos os elementos, nesse caso aqui, físico-natural que acontece. A mesma história nós podemos ter como relação com o território brasileiro. Eu acho que esse é um exercício muito interessante de ser feito para quando a gente quer provocar essa desconstrução. Só mudei a posição aqui, mas o político, né, do lado esquerdo e o físico do lado direito aqui na tela. E também a gente vai ver essa diferença. Quando a gente olha para o mapa físico, a gente vai ver os planaltos, né, a planície aqui espremidinha por conta das serras, a Serra do Mar, a planície amazônica, que é gigantesca, o planalto central, as depressões, enfim. Quando a gente olha para o território nacional no mapa político administrativo, isso desaparece. A gente vai ver os territórios, né, fica marcado que Amazonas, né, que a floresta amazônica, qualquer ideia de planície amazônica não existe somente no Amazonas, né, que Pará faz parte, que atinge até Rondônia, Mato Grosso, né, enfim, a gente consegue ver outras diferenças, né. Novamente, eu vou colocar o exercício aqui de desaparecer um mapa e colocar o outro, e vejam como isso também foi importante, que a relação do leste para o oeste foi importante. Vejam aqui os desenhos, né, dos mapas, no recorte. Se a gente pegasse um mapa do Brasil lá, do Brasil Império ainda, nós poderíamos ver alguns recortes relativos às capitanias hereditárias, né, como Pernambuco, né, a Paraíba, algumas coisas se mantiveram, houve algumas mudanças, mas alguma coisa se manteve, lembram das capitanias, outras foram alternando, e agora vejam como que os mapas também do Brasil foram se tornando cada vez mais, eu poderia chamar de frios nos recortes, né? Veja que as linhas, né, são utilizadas mais aqui na divisão entre Mato Grosso e Amazonas, Mato Grosso e Pará, entre Pará e Amazonas, como se, olha, não sei o que tem ali, corta uma linha, a gente divide, não sei se dividiu uma população, um território indígena aqui, se cortou uma área de habitat, alguma área que era importante para alguma relação dos povos que viviam nessa área, não interessa, cortou aqui e fim de conversa. Vejam que essa forma de recortar o território, não vou dizer que aqui sejam todas amigáveis, viu? Mas aqui é muito mais brutal. Tá? É brutal porque você faz de gabinete, você não conhece o território, e é isso fortemente que aconteceu no mundo, não só no Brasil, em vários lugares no mundo, né? Então, essa provocação de olhar para o mapa e ver como ele pode ser representado de diferentes formas, nos provoca a ideia de que os mapas nos contam uma boa mentira, né? Então, de fato, né, a gente vai concluir que o mapa é uma mentira necessária. A gente precisa mentir, né, para contar uma história. Então, se é uma mentira, a gente pode contá-la de um modo diferente, né, e nós também podemos ser os autores dessa mentira necessária, né. Só que a gente vai chamar de história, né, não somente de mentira, porque é uma representação, não é a realidade, né. A própria palavra representação, em alguns estudos no campo da linguagem cartográfica, é discutido como a ideia de representação, porque representa, que dá a ideia de um espaço, mas que nunca vai ser o espaço como ele em si é, tá? Então, o que é o ato de representar? O ato de representar está relacionado aí quando a gente olha para um mapa, nós conseguimos identificar os espaços de ocupação, né, vamos pensar o ato representado do homem sobre o espaço, então os seus espaços de ocupação, a sua interação com o espaço,
né, como é que ele interage e também faz essa leitura de interação com o espaço. Os processos de transformação, porque ao longo dos anos também o homem pode, a sociedade, o homem e a mulher pode fazer essas alterações ao longo desse território. E também a delimitação, né? Aí o colega lembrou da delimitação. Muitas vezes o ato representado está relacionado a essa ideia, né, de mostrar os limites, né, de saber até aqui vem, até que eu posso ir, até que mostra essa determinada área, e desse ponto em diante já é outra coisa, né? Tudo isso está relacionado, então, ao ato de representar ao espaço. A gente não representa o nada, a gente representa alguma coisa, a gente representa o próprio espaço, né? Ocupação, interação, transformação, delimitação, tudo isso está relacionado à ideia de leituras e olhando, é um olhar sobre o espaço, né? Então, a representação nada mais é do que, o ato de representar nada mais é, perdão, de que representar o espaço é uma prática inerente à ação humana. Ou seja, muitos estudiosos vão dizer que representar faz parte de uma condição humana. Quando nós vivemos o espaço, nós acabamos representando ele para a necessidade, para marcar posição, entender como é que eu ocupo, quais são os elementos que nos provocam a pensar esse território. Tá? Então, nós temos uma diferença aí, esse é um ponto também para a gente chegar nos mapas mentais, que a gente chama de uma diferença, que eu não estou colocando como problema, mas estabelecer que existe uma cartografia clássica e uma cartografia social. Tá? A cartografia clássica é essa cartografia que é entendida como todo o conjunto de códigos, de elementos, normativas, que são importantes para a representação cartográfica, né? E aqui eu coloco o Google Maps, né? Uma representação do Google Maps de Goiânia, que vocês, né, podem fazer da cidade, podem ter acesso da cidade de vocês facilmente. E também um mapa mental da cidade de Goiânia. Esse aqui foi feito por um aluno numa pesquisa, já faz um tempo que eu desenvolvi aqui em Goiânia, em que ele tinha que representar os problemas urbanos da cidade de Goiânia, né? Então vejam que nós temos são dois tipos de cartografia, e nós temos que reconhecer e saber explorar até que ponto uma cartografia clássica ela é importante e até que ponto ela tem seu limite, e eu preciso trazer à tona uma cartografia social, ou seja, né, pensando aqui no mapa mental, e até que ponto também o mapa mental tem seus limites, porque ele também não dá conta do todo, né? Então, vejam só, isso eu organizei recentemente, motivado por esse do curso, e acho que tem ajudado bastante. Eu já tinha essas ideias, mas isso me ajudou a esclarecer ainda mais e socializar. Enquanto que o Google Maps, essa cartografia clássica, ele preza pela localização exata, porque eu sei, né, a Priscila e o Bruno que já moraram aqui, chegar na Praça Cívica, eu sei que é o ponto marco zero de Goiânia. Se eu venho para a Avenida Goiás, eu chego na Praça Cívica. A localização é primordial pelo Google Maps, como cartografia clássica. Enquanto que, do outro lado, no mapa mental, a minha preocupação é a espacialização, espacializar os fenômenos, né? Veja que aqui o aluno representou esse ponto aqui da cidade, que seria a estação ferroviária de Goiânia, né, que está desativada, mas ela é muito representativa, ela acaba sendo icônica. Então, ele fez a representação do espaço em torno, como problemas, ele identifica que tinha problemas com moradores de rua, né? A ideia, veja, que não é a localização em si que é o elemento cabal aqui, mas a espacialização, o que tem no espaço do entorno dessa área, o que a gente pode falar, né? Da mesma forma, olha só, enquanto que o Google Maps, ele acaba sendo um produto e que potencializa uma leitura plural, ou seja, diferentes tipos de pessoas, por conhecer o código cartográfico, conseguem fazer a leitura desse material aqui e entendê-lo, né, desde que conheça a linguagem cartográfica, né, as normativas, o que norte, sul, a escala, o que representa, nesse caso aqui, as áreas verdes do mapa, as cores em azul, que são os corpos d'água, as vias mais importantes, etc., né. Ele permite uma linguagem, ele é mais amplo, ele é mais plural, né, ele acaba dialogando um pouco, falando para maior número de pessoas. Enquanto que o mapa mental, ele acaba sendo mais singular, ou seja, ele é um mapa
produzido por uma pessoa sobre um determinado espaço a partir da sua visão de mundo. Então, ele acaba sendo uma visão um pouco restrita. Por exemplo, para vocês, seria muito mais fácil, se viessem a Goiânia, ter acesso a esse mapa do Google Maps, né? Porque vocês poderiam circular melhor pela cidade, entender o que vocês querem, né, conhecer na cidade de Goiânia. Esse mapa aqui, ele falaria mais para quem é habitante de Goiânia ou, particularmente, para o próprio produtor, né? Porque ele esconde outras coisas, vai mostrar elementos mais da singularidade, do sujeito, né? Esse mapa aqui tem uma amplitude, ele representa tudo, né? Eu não quero conhecer essa região aqui, que é a região do setor Bueno, mas ele me mostra isso no mapa. Não quero nem saber, todos os detalhes, ele vai ter essa amplitude. Enquanto que o mapa mental, ele é restrito, né? Ele vai, o autor dele vai dizer, olha, eu quero representar essa área aqui, o resto, veja, por exemplo, aqui ele desenhou uma quadra gigantesca, mas não tem nada nela, então quer nem saber, ele quer fazer com que você observe, como leitor, observe para esses pontos que ele está chamando a atenção, então ele acaba sendo mais restrito, né? Ele é mais focado no tema. Ele é uma construção formal, tem uma forma, tem uma estrutura, tem uma normativa, e esse, o mapa mental, obviamente, é muito mais informal, ele é muito mais aberto para a informalidade, no sentido de representar aquilo que o sujeito quer destacar. O Google Maps, ele, assim como por ser plural, ele também é universal, ele conversa com mais pessoas, enquanto que o outro é mais particular, né? Ele acaba sendo mais padronizado, então, se vocês conhecem o Google Maps olhando a cidade de Recife, vocês não estão tendo dificuldade de fazer algumas correlações. As vias em amarelo são as vias principais da cidade. E da mesma forma, vocês vão conseguir fazer essa leitura aqui rapidamente de Goiânia. Enquanto que o mapa mental, ele é mais diversificado, ele não tem um padrão. Cada um vai ter uma forma de representação. Vocês estão vendo a diferença, então, de como que nós temos que saber qual é a potencialidade da cartografia clássica e, ao mesmo tempo, os limites dela, para também entender o que a gente quer e o que a gente pode explorar num mapa mental. Tá? Eu não posso cobrar no mapa mental elementos que são específicos lá na cartografia clássica, tá? Porque eles não vão dar conta disso. No mapa mental, numa cartografia social, estes elementos aqui é que vão ser valorizados. A espacialização, o singular, o restrito, o informal, o particular e o diversificado. Bom, então eu vou apresentar aqui uma série de mapas mentais para vocês, para a gente poder pensar, mas de início, eu vou mostrar um exemplo também de construção de mapas do mapa mental e como é que nós, enquanto sujeito produtores, nos colocamos na dimensão, na condição de produzir um mapa mental. Tá? Vou mostrar aqui uma série de 4 mapas, né? Eu morei, e esse foi um exercício que eu acho que foi científico para mim, me ajudou bastante. Eu morei 6 meses em Madrid, fui fazer um estágio lá, e já conhecia Madrid, tive uma vez como turista, então a gente vê a cidade, não conhece tudo, mas vivendo, então, 6 meses, né, entre aspas, vivendo 6 meses, e eu me coloquei um seguinte exercício, logo que eu cheguei lá. Obviamente, como em qualquer outra forma que a gente vai conhecer um lugar, a gente abre o aplicativo no computador ou no celular do Google Maps para conhecer a cidade. É uma forma da cidade se apresentar para a gente e da gente olhar para a cidade. Muito bem, então, novamente, todos aqueles elementos estão presentes no todo, né? Eu consigo ver o todo da cidade a partir do que o Google Maps me apresenta. Só que aí eu fui trabalhando pelo sistema do My Maps, né, do Google Maps. Esses pontos em azul aqui, eu fui marcando coisas que eu queria conhecer, o que eu achava interessante, que eu queria voltar, né, uma camada aqui de pontos que eu queria. Eu marquei vários, esse aqui não poluiu, eu coloquei só os que estão em azul. Então, foi uma forma também de me apropriar um pouco desse mapa, mas eu fui vendo que, por mais que eu estava vivendo bem na região central de Madrid, esse pontinho amarelo aqui, e por mais que eu estivesse vivendo nessa região central, eu não estava explorando e conhecendo toda a cidade, porque eu tinha determinados interesses, né? Aí, o que eu fiz? Eu consegui
no mapa turístico da cidade de Madrid, da região central, tá? E aí eu comecei a demarcar essas linhas, essas ruas que estão pintadas em amarelo, eu marquei com aquela caneta de marca-texto amarelo, e eu fui marcando as ruas, então, que eu fazia caminhando a pé. Aí eu coloquei esse critério, não podia passar de carro, nem de ônibus, nem de bicicleta, qualquer outro meio, tinha que ser a pé. Que as ruas que eu circulava por esse mapa, né, dentro desse território, que eu fazia circulando a pé. Aí eu fui vendo que, por mais que eu morasse na região central, e aqui também onde eu morava, eu fui vendo que eu não conheci todas as ruas, tiveram ruas que eu acabei não passando, por N questões. O meu objetivo não era passar por todas as ruas do centro de Madrid, o meu objetivo era ver que, às vezes, eu preferia passar mais pela Gran Via, que é uma avenida imponente, grande, cheia de gente, do que passar pela rua lateral, né, e às vezes, não marquei, mas às vezes que, obviamente, passei mais de uma vez nessas ruas, e outras, por exemplo, olha aqui, acabei nunca passando. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, por mais que o mapa, né, como o Google Maps, nos apresente um mundo, né, ou todo o território que está disponível para a gente, como o caso de uma escala de uma cidade, nós não utilizamos a cidade com a mesma forma da representação desse mapa clássico, né? Nós temos um uso sobre o espaço muito diferente, né? Áreas em que você vai usar mais e áreas que você vai usar menos na cidade. Da mesma forma, por exemplo, o mapa do metrô de Madrid, esse mapa eu acabei perdendo, infelizmente, mas eu tinha feito todos os mapas, né, dos pontos onde eu descia, fazia a conexão, e eu fui vendo que, por mais que são 300 quilômetros de metrô, eu não usei toda essa rede de 300 quilômetros de metrô de Madrid, né, foram pontos específicos. Ao fim e ao cabo, onde que eu quero chegar? Né? Na construção de um mapa mental da cidade de Madrid. Então, ao final de 6 meses, eu fui construir um mapa da cidade de Madrid e fui ver que a cidade, conforme ela me apresentava, o Google Maps me apresentava no início, eu senti necessidade de fazer esses recortes, porque, para mim, essa é uma característica do centro de Madrid. Veja que quando a gente sai do centro, a gente chama de casco velho da cidade de Madrid, ela fica um pouco mais planejada, mais moderna, mas no centro ela é essa coisa meio, entre aspas, bagunçado, né, que não tem uma ordem, não tem um padrão estabelecido, típico de cidades antigas, né, medievais, em que coloquei esses elementos, mas nem todos os elementos estão representados. Então, o cinema onde eu ia tomar cerveja, onde que eu ia no mercado, né, onde que eu almoçava, onde que eu tomava um chocolate, onde a livraria que eu gostava de ir, enfim, os museus que eu conheci, onde eu tinha que fazer depósito para pagar o banco para pagar o meu celular. Esses elementos todos, eles vão tendo uma representativa e saltam, né? E os outros eu coloco em dimensão menor. Veja que, quando eu estou olhando para esse mapa, eu estou olhando para os espaços que eu usei, que eu explorei na cidade de Madrid ao longo de 6 meses. Vocês poderiam fazer isso na cidade de Recife, mas, obviamente, por vocês já serem habitantes de Recife, ele acaba sendo mais difícil. Eu acho que esse exercício acaba sendo mais fácil quando a gente vai para um lugar novo e começa a descobrir, o nosso olhar não está tão influenciado assim. Então, o que nós podemos concluir, né, dessas leituras espaciais e que eu chamo também de leituras principalmente geográficas? Que não existe somente uma Madrid, ou seja, não existe somente uma cidade, não existe somente um espaço, né, se pensar na escala da cidade, mas não existe somente um determinado espaço, um Brasil, um Pernambuco, um Goiás, enfim. Nós temos uma série de leituras que a gente pode fazer sobre esse terreno, sobre esse espaço, né? Como eu mostrei para vocês, do Google Maps ao mapa turístico, ao mapa do metrô, ao mapa mental. A diferença entre eles está em que, quando nós nos aproximamos das leituras mais formais, como expliquei para vocês antes, como é o caso do Google Maps, nós estamos trabalhando com uma leitura de um pensamento espacial. E é isso que muitas vezes me ajuda a me ordenar no espaço. Eu quero ir para a direita, para a esquerda, para a região norte, sul, mais próximo, mais longe de tal prédio, de tal parque. O pensamento espacial que me mobiliza mais. Enquanto que eu vou para um mapa
e o mapa do metrô ele acaba fazendo essa provocação também, porque é uma representação idealizada do terreno, né, a partir das redes, ele foge completamente da preocupação, muitas vezes, do real, mas principalmente o mapa mental, ele acaba sendo um pensamento geográfico. Eu consigo fazer leituras muito mais potentes do uso do espaço e de como que o espaço se apresenta para mim na relação de me sentir bem, de me sentir mal, de ser bem recebido, de ter de gostar ou de não gostar, por questões muito próprias minhas. Então, ele é mais um pensamento geográfico, a relação que eu tenho com o espaço. Então, vejam que essa aqui seria uma escala para vocês pensarem. Quando vocês querem trabalhar mais com os elementos da espacialidade em si, da lógica espacial, proximidade, distância, extensão, da forma física, né, muitas vezes matemática do espaço, é o pensamento espacial que entra como elemento central. Quando a gente quer trazer a voz do sujeito e a ideia do sujeito pensar o espaço, eu estou indo para um campo de um pensamento geográfico. E pelo projeto, né, que a Carol, o Bruno e a Priscila estão desenvolvendo aí, eu sei que tem mais gente, mas estou lembrando dessas três agora. Eu penso que vocês estão querendo ir para esse caminho aqui, do pensamento geográfico, a ideia de entender o sujeito, dar voz ao sujeito, aquele que produz e comunicar aquele que quer entender o processo, né? E eu pergunto para vocês, existe somente um Recife, né? Existe somente uma cidade do Recife que dá elementos para pensar essa cidade, esse terreno, esse território? Penso que não, existem uma multiplicidades, né? E aqui eu apresento para vocês alguns mapas produzidos por em pesquisas que eu já desenvolvi, esse de 2013, com alunos do ensino médio, alguns do ensino médio, sobre mapas mentais, né? E aqui no caso é o mapa mental de Goiânia. Vejam que ao longo das pesquisas, a gente foi observando que era fundamental que o mapa mental não fosse um mapa tão aberto, assim, faça o mapa mental da cidade de Goiânia. Nós fomos vendo que era importante nós direcionarmos, dar um tema para esse mapa mental. E aí, no caso, veja que a gente colocou a ideia de quais eram as transformações na paisagem que ele poderia observar. E nesse caso aqui, vejam que o aluno, ou aluna, não lembro mais se era menino ou menina, representou o shopping em construção. Olha, tem de ser o maior shopping da América Latina, visando em comércio, né? O shopping não estava pronto, tinha placa de construção, mas o aluno já fez lá o shopping como se estivesse projetando ele no futuro. Então, a transformação da paisagem, vejo que do outro lado tem árvore, ele já tirou a árvore, o shopping não estava finalizado, mas ele já sabia que o shopping ia fazer essa mudança na paisagem. De um lado tinha o ambiente ainda natural, estava conservado, e do outro lado já tinha concretado tudo, então mudado a paisagem, né? Então ele vai trabalhando, vejo que não só os objetos no espaço, como forma de representação, formas gráficas, né? Ele também vai trazendo textos para contribuir para a leitura do mapa mental. E isso é importante, né? Ele acaba contribuindo bastante à ideia de texto no mapa mental, não só as formas gráficas, as figuras geométricas, melhor. Este outro mapa aqui era um mapa mental de Goiânia, também lá de 2013, no mesmo projeto, que o aluno tinha que apresentar os problemas urbanos. E vejam que não tem escala, né? É um mapa mental da cidade de Goiânia, mas ele optou por representar uma área bem específica do setor que ele morava, setor Nova Esperança, e aí ele representou a quadra de esporte, essa área onde tem uma quadra poliesportiva, e aí ele coloca que assaltos, brigas por ponto de venda de drogas, muitas mortes por causa de drogas. Aí eu fui perguntar para ele por que ele quis representar essa área, e isso se representava um problema nesses pontos, ou mais alguma coisa. Ele me explicou que ele era skatista e que ele podia, muitas vezes, andar de skate mais à noite. E aí ele não podia usar essa área aqui por conta dessa condição aí dos assaltos, da venda de drogas, acabava à noite ficando um território um espaço que ele não podia usar por conta do território das drogas.
Durante o dia ele era mais tranquilo, mas ele não tinha disponibilidade de tempo para usar, e à noite que ele tinha tempo para poder usar skate, ele não podia, porque ficava um ambiente perigoso, né? Veja que ele colocou aqui, depois eu observei que ele colocou à noite, a lua aqui, para mostrar. Então vejam como esse mapa ele é simbólico para mostrar um espaço que ele e precisou explicar, o diálogo é fundamental no mapa mental, para poder entender como que essa representação, como que esse espaço é usado pelo sujeito, e os limites que esse espaço. Se nós pegássemos o Google Maps, mostraria uma quadra, teria uma área ali para usar skate, jogar futebol, vôlei, alguma coisa, mas em nenhum momento esse Google Maps diria que esse espaço não poderia ser utilizado em determinadas horas do dia. Ele equaliza o espaço, não há diferença, e esse mapa aqui mostra que há diferença. Tá? Seguindo, esse é um mapa, quando eu estava lá em Madrid também eu fiz alguns trabalhos relacionados a isso, eu pedi que alguns alunos fizessem os mapas da cidade de Madrid, também gosto muito de trabalhar com as questões urbanas, e eu queria ver o que os alunos de lá, são alunos da universidade, chamava a atenção dos problemas urbanos, e me chamou a atenção, no caso de Madrid, que eles tinham um conhecimento espacial muito interessante da cidade de Madrid, quase. Eu não influenciei em nada, não houve influência, mas houve uma padronização muito forte da representação de Madrid, né, no que era no centro, norte, sul, uma representação dessa área, principalmente turística, o mais conhecido da cidade de Madrid, e as relações que eles colocam, né, com a falta de emprego, a contaminação, o tráfico de veículos, a questão com barulho, são outros problemas, né, na Europa eles falam da superpopulação de turistas, né, dentro do território urbano, então vários elementos, e vejam como que coloca pontos, escreve, faz desenhos, são outras formas de representar. Não há conexão entre os pontos, mas isso não desqualifica o mapa, é apenas uma forma de representá-lo, né. No conjunto da leitura você consegue entender o que o aluno, né, o que o sujeito está querendo dizer sobre essa representação. E aqui é um dos trabalhos que eu fiz numa disciplina de cartografia escolar com os alunos, eu provoquei eles a pensar outras formas de representação da escala geográfica, né, eu acho que tem muitos alunos aqui, participantes aqui que não são da geografia, mas quem sabe da diferença de escala cartográfica e geográfica, dá grande pano, muita discussão. E eu coloquei um desafio para eles que eles tinham que representar um mapa que tentasse mostrar a escala geográfica a partir da produção de um produto, né? E, nesse caso, esses dois alunos, Jonathan e Cícero, eles receberam uma caixa de leite, eles ficaram com os leites lá, diferentes tipos de leite. Então, estavam com leite bom, Itambé e leite ninho, e eles foram ver onde era produzido o leite, e fizeram, então, as escalas. Vejam que são dois cones, né? O cone de baixo seria o cone de Minas Gerais, e o cone da parte superior seria o cone representando Goiás. E aí as bacias leiteiras e a ideia da produção, né, circulando. Então eu coloco o fluxo do produto para o consumidor, fluxo do processo da matéria-prima, a extração da matéria-prima, que seria as áreas, né, das bacias leiteiras, e chegando até o consumidor, né, onde eles acabaram consumindo. E eles diferenciam os lugares de produção de Bela Vista, Ituiutaba, Uberlândia, onde eram os locais de produção desses leites. Então, foi um desafio que eu coloquei para eles, que entende-se como mapa mental, porque você está rompendo completamente com a lógica de representação cartográfica clássica, né? Você está trazendo elementos aqui que trazem outras formas de apropriação da representação. Bom, então, como é que nós podemos trabalhar um mapa mental, os mapas mentais, nas pesquisas em geografia, tá? Eu organizei isso aqui recentemente para o ensino de geografia, mas eu vi que dava para adaptar ele perfeitamente para o campo da pesquisa. Então, o ponto de partida aqui tem que ser o procedimento metodológico da investigação. Tá? O mapa mental, ele tem que entrar com um procedimento metodológico. Ele é um instrumento de pesquisa para fazer o levantamento para ajudar na investigação sobre um contexto.
A partir disso, a gente precisa organizar um protocolo para a construção desse mapa mental. Nós não podemos chegar para o público-alvo, né, para os sujeitos da nossa investigação, e chegar para eles de do nada, cada um pergunta, eu vou pedir para eles fazerem um mapa mental da cidade de Recife. E o outro fala, eu vou pedir que eles façam da região somente do centro antigo, né, do centro histórico de Recife. No final, vocês vão ter mapas que não vão, a gente não, tem que ter um elemento para ter como balizador, é fundamental isso. Nas pesquisas que eu já desenvolvi, é fundamental que você tenha um pouco um protocolo. E o protocolo está estabelecido desde que você delimite qual que é a área, né, ou a possibilidade de múltiplas áreas, e qual depois a gente vai seguir por um tema também, o que eu quero que esse sujeito represente. E também a minha postura enquanto pesquisador, porque é muito comum, e se vocês fizeram um mapa, talvez vocês ficaram, mas, ok, eu vou produzir um mapa mental, mas cadê a referência? Qual modelo? Talvez algum de vocês tenham pesquisado no Google mapa mental. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente quer referência, a ideia é que não tenha referência, porque a gente quer que o sujeito seja o mais fiel possível à sua relação com o espaço. Então, no protocolo, por exemplo, também está de não dar orientação alguma. O sujeito pergunta, como é que eu tenho que fazer? Qual é a resposta? Você que vai definir. Pode ser a lápis, né, preto ou colorido, o protocolo que vai decidir. É importante que vocês estabeleçam como que tem que ser produzido esse mapa mental. Tá? Tem que ter alguns critérios. Por mais que ele seja livre, como para a pesquisa é importante que vocês estabeleçam algumas orientações, algumas normativas. Esse mapa mental, ele pode ser feito no início da pesquisa, no meio ou no final, tá, dessa investigação dos procedimentos metodológicos. Como isso? Porque eu fico pensando que, às vezes, se vocês trabalham com um grupo específico, se vocês querem trabalhar mais o diagnóstico dele, então, antes de falar qualquer coisa que vocês estejam pensando, querem problematizar com os sujeitos, vocês querem saber o que eles pensam, o mapa mental é uma ferramenta muito potente para isso, porque ele vai trazer à tona elementos que os sujeitos estão pensando. Se vocês querem entender, às vezes, no meio do caminho, já trabalhar algumas questões, problematizar alguns temas com os sujeitos, agora eles vão influenciados pela interferência, porque a gente vai, né, o pesquisador interfere na maneira que o sujeito, dependendo da pesquisa, está pensando. Então, você traz à tona a relação do meio aí. Eu quero ver como o que ele se apropriou, mas, ao mesmo tempo, não deu todas as chaves, né, não apresentou todas as ideias e estabelece um diálogo do que ele se apropria, mas o que ele pode apresentar. Ou ao final, né, se vocês estão provocando, na verdade, querendo saber que, no final de todo o projeto, como que ele conseguiu se apropriar daquele conhecimento que foi trabalhado, então, o mapa mental, ele pode aparecer no final. Ou também ele pode aparecer nas 3 estágios, no início, no meio e no final, e vocês têm 3 momentos para vocês verem o crescer ou não, essas diferenças entre os estágios, tá? Mas é muito importante que, novamente, que você selecione um problema, uma situação geográfica, uma questão que seja o foco. Ele não pode pedir que faça um mapa mental da cidade de Recife, muito aberto. Ele vai dizer pouco, e vocês têm que ter um problema central, né, que seja motivador para a produção desse mapa, que ajude a ele a definir o que ele queira representar. Isso ajuda bastante na leitura, que é a próxima etapa, né? Então, ler e analisar os mapas produzidos é fundamental. Produzir esse material não pode ficar depois dentro de uma pasta. Primeiro, o pesquisador, os pesquisadores têm que fazer uma leitura cuidadosa sobre isso, buscando identificar o que é comum e o que é específico, o que aparece, e isso acontece muito, falo por experiência própria, muitos elementos vão aparecer, parece que todos combinaram, esse é outro ponto também no protocolo, né, se eles podem conversar entre si, não sei se vão fazer em conjunto, né, e isso é muito importante, se podem conversar ou não, porque se conversam, eles vão querendo influenciar o mapa, o resultado acaba sendo diferente. Então, primeiro pelo pesquisador e depois pelos sujeitos. Vejam que algumas coisas que eu expliquei para vocês foi porque eu conversei com as pessoas que produziram o mapa, senão eu não entenderia ele. Esse ponto eu chamo a atenção, que também é fundamental, porque dá mais sentido e vocês conseguem explorar ainda mais as leituras desse território, tá? Desse terreno.
Feito isso, incorporar os elementos e contextos destacados nos mapas mentais no desenvolvimento da pesquisa, né? O mapa não pode ficar depois atrelado a meramente uma ilustração, alguma coisa que serviu somente para passar o tempo da pesquisa. Não, ela tem que entrar, ela vai dando elementos chaves para pensar o que esses sujeitos refletem sobre o território, ou sobre o espaço, e isso tem que interferir também, penso eu, no desenvolvimento da pesquisa. Ela vai dando algumas guinadas. Feito isso, então, relacionar os mapas mentais, muitas vezes, com outras representações cartográficas, uma sugestão que vocês podem ter acesso, para ampliar a leitura espacial. Um exemplo, se várias pessoas representam determinada praça, um parque, não sei, de uma determinada área de Recife, vale a pena depois ver que área é essa, como é que ela é representada, que estrutura que esse terreno tem, né, para poder ver o que eles representam e o que nós temos como elemento de representação mais clássico. Tá? Estou indo para o final, viu, pessoal? E contribuir para o desenvolvimento do olhar e análise espacial dos sujeitos. Acho que isso vai ajudar tanto para quem está produzindo, quanto para quem está indicando a produção. No campo da geografia, eu acho que não tem como fugir que isso ajuda o desenvolvimento de um pensamento espacial e um raciocínio geográfico, e a pesquisa pode se apropriar disso, e eu sempre vejo isso como um círculo, né? É um ciclo sem fim, porque quando a gente aprende essas técnicas, ou esse procedimento metodológico, esses instrumentos, isso interfere, obviamente, numa nova rodada de pesquisa, ou de outras provocações que a gente possa vir a fazer. Bom, então, como analisar os mapas mentais? Né? Eu coloquei um mapa mental de Goiânia, que eu produzia faz um tempo já, que uma colega minha pediu, produz um mapa mental de Goiânia, vendo um pouco a parte central e a diferença da questão da ocupação, né, das casas de bairros mais nobres, populares da cidade, na região central de Goiânia. Aí eu produzi esse mapa aqui. Então, como analisar? É uma leitura particular do espaço, né? Estou tentando resumir alguns elementos que eu trouxe. Traz elementos singulares e plurais que o sujeito considera sobre o espaço, é carregado de experiências do sujeito no espaço, né? Olhar para o mapa mental, você está vendo muito do sujeito. Ele mostra o visível, mas também o invisível. Coisas que e isso que eu destaco é fundamentado em Zygmunt Bauman, que o Bauman vai dizer que o visível, o invisível, na verdade, ele é tão rico quanto o visível. Coisas que às vezes, no conjunto, os sujeitos não representaram, dizem muito disso. Isso fala muito. Isso acontece com os alunos também na educação, quando a gente vai ver que eles não representam determinadas áreas da cidade porque não conhecem, mesmo sendo muito próximo a eles, ou, enfim, o invisível, ele fala muito. O visível também, mas o invisível tem uma posição muito forte. As percepções espaciais, como é que nós percebemos o espaço, o tamanho dos objetos também influencia bastante. Não é à toa que, às vezes, um determinado, uma praça, um prédio, uma casa, não sei, qualquer objeto, ele pode ser o fato dele ser maior diz muita coisa e colocar um tamanho maior que, às vezes, do que ele realmente é. É uma percepção. Eu valorizo muito mais quando eu coloco ele em um tamanho maior. O gênero no espaço tem grande diferença, há pesquisa sobre isso, e eu, hoje em dia, tenho feito esse cuidado de, quando são as meninas produzindo o mapa, é sensível a diferença de mapas de violência. As meninas representam lugares que os meninos não identificam como problemas de violência, uma questão de gênero, de ocupação no espaço, então isso tem que ser levado em conta na hora de analisar. As identidades no espaço, as identidades autoafirmativas, as questões raciais, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Você tem que saber muito bem quem está produzindo para poder fazer essas leituras, né, e estabelecer esses diálogos. E as diferentes escalas. Lembrem que os mapas podem vir da cidade como um todo, de uma rua, de um prédio, de um parque apenas, de um objeto, né, e essa diferença ela tem que ser levada em consideração e separar isso para que possa ajudar na análise e na interpretação. Então, vejo que o mapa mental, ele ajuda tanto no diagnóstico, como numa análise, como numa interpretação
de um determinado espaço. Acho que essa é uma contribuição muito boa. Diagnóstico, quando a gente quer saber o que eles pensam, né? A análise e interpretação, quando a gente interfere e já quer fazer leituras e propor encaminhamentos, dar direcionamentos sobre isso, às vezes para o poder público. Olha, nós fizemos um trabalho aqui em Goiânia com 400 alunos da cidade do ensino médio, estudantes de Goiânia, em que nós fomos ver os problemas, então geraram mapas de como que eles olhavam o caminho casa-escola, né, e os problemas que eles sofriam, que eles percebiam ao longo desse trajeto. E isso a gente entregou isso para o poder público como uma interpretação e como um diagnóstico, uma interpretação, pensando em políticas públicas para serem acionadas a partir dessa leitura dos sujeitos sobre o espaço. Bom, e aí, então, agora nós vamos para os diálogos, né, e os mapas que vocês produziram, né, que riqueza é essa aqui que vocês podem nos falar sobre esses mapas, tá? Aí a gente vai voltar lá para o diálogo, quero ouvir vocês, dúvidas, coisas que a gente possa vir a fazer como estabelecer um diálogo, e aqui meu contato, né, mas depois a Priscila e o Bruno podem repassar para vocês. Desculpa o tempo, gente, a gente vai, acho que me perdi um pouco, mas espero que não tenha cansado vocês demais. De jeito nenhum, pode ficar tranquilo. E aí, pessoal? E aí, os mapas, seria bom que vocês apresentassem, eu queria que vocês falassem sobre os mapas que vocês produziram, quais são as dificuldades, que problemas são esses, né? Enfim, agora eu queria... E as dúvidas que vocês tiveram do que foi apresentado aqui. O mapa de Pontes eu vou Lacerda. ampliar aqui para poder ver. Deixa eu ampliar. Pontes Lacerda. Aí. Uhum. Aqui é minha casa, né, na BR, minha letra é uma maravilha, mas BR 174, eu moro na BR, e aqui tem alguns pontos da cidade que eu uso, assim, que eu vou. Rodoviária eu uso bastante para poder ir para Cuiabá e depois ir para Recife. Uhum. Os bancos, aqui o supermercado, a via principal, o IFMT, onde eu trabalho, então eu trabalho perto da minha casa, o Rio Guaporé, que é um rio muito importante na região e no município, e aqui tem umas serras também, a Serra do Patrimônio, onde tem um mirante que a gente vê toda a cidade, é um lugar muito bonito. E aí tem outros lugares, o Boteco, né, que a gente vai de vez em quando, e aqui é o que mesmo? É o Correio, que a gente, né, e algumas coisas, algumas eu não representei todas as ruas, só, tipo, meio, mais ou menos, para poder mostrar, né, que tem cidade ali dentro. Você conseguiu identificar os problemas? Eu acho que o desafio que eu coloquei foi os problemas sociais. Tem algum problema então, não, eu não identifiquei, porque a gente fica, acho que isso diz alguma coisa, né? Porque a gente fica muito preso dentro. Quando eu tô aqui, quando estava funcionando tudo e eu trabalhando presencialmente, eu ficava muito preso do trabalho para casa. Então eu não uso a cidade, eu não produzo o espaço nessa cidade aqui. Mas as partes que eu uso, né, os equipamentos que eu uso são poucos e são concentrados, todos perto da minha casa. Sim. Nessa região aqui tem uma região de ocupação irregular, mas não tem, eu não identifico, por falta de usar a cidade, alguns problemas sociais. Olha, o que eu posso falar? É interessante, se acontecer isso numa estratégia, né, do trabalho de vocês, que você pede uma coisa, né, vi que acho que a Gabriela colocou aqui. Entendi de maneira errada, né? Primeira coisa, não tem certo, não tem errado no mapa mental. Todo mundo produz ele de uma maneira muito pertinente. A ideia que eu queria chamar a atenção é que, às vezes, quando um sujeito acaba não atendendo aquilo que foi solicitado como objeto, onde está o problema social? Aí o Bruno justificou, que eu tenho usado a cidade, mas tão pouco que eu não estou conseguindo ver. Para um pesquisador, isso é fundamental, porque ele vai ver que ele precisa, olha, então, vamos trabalhar ao longo da pesquisa elementos, questões, problemas sociais que existem na cidade de Pontes Lacerda e que o conjunto, né, digamos que isso foi
pode ter acontecido no conjunto da turma, dos sujeitos, para que eles consigam identificar alguns problemas. Estão vendo que a ideia é essa, de ver como que isso nos dá o diagnóstico daquele invisível. Esse é o invisível do Bruno. Né? Não estou dizendo que ele não reconheça os problemas sociais, eu conheço o Bruno e sei que ele tem essa preocupação, mas não conseguiu identificar isso espacializando na cidade, não conseguiu fazer essa leitura. Tá? Gabriela, vamos ver da tua representação. Agora eu fiquei curioso, então eu vou indicar os nomes, porque ela está dizendo que não tem habilidades com desenho, fez muita coisa escrita. Não tem diferença, não tem, isso não qualifica para mais ou para menos o mapa. Tá? Lembra aquele mapa da Espanha que eu mostrei, que praticamente a aluna colocou só texto escrito, uns pontinhos, e mesmo assim ele acaba sendo um mapa mental. Cadê a Gabriela? Mostra o seu mapa para nós. Oi, gente, boa tarde. Eu acho que eu ainda levo um pouco da época de concurseira, em que a gente começou a trabalhar e começou a esquematizar essa questão de mapas mentais para tentar fazer trazer a ideia e à tona com palavras, com jogo de palavras e de pequenos desenhos para ter uma questão mnemônica mesmo. Então, talvez eu tenha isso muito intrínseco assim em mim. Eu tenho grandes dificuldades para desenhos, e inclusive quando eu fiz isso daqui, o meu filho fez: "Ah, mamãe, tá parecendo o meu boneco". Meu filho tem 4 anos, meu bonequinho para ataque da violência foi exatamente igual ao bonequinho que meu filho de 4 anos faz, mas mesmo assim eu vou tentar mostrar. Eu moro em Maceió, né? Eu tentei fazer aqui o meu mapa dos problemas sociais, eu trouxe aqui no canto a questão da violência. O único desenho que eu consegui fazer foi o xizinho na menina, tentando demonstrar um pouco a questão da violência doméstica contra as mulheres, né? Aqui embaixo eu trouxe um pouco a questão da moradia. Então, assim, eu faço várias referências escritas, eu não consigo desenhar muito bem. Aí, na questão da violência, eu trouxe tráfico de drogas, feminicídio, uso da força física e do poder, fruto da estrutura da sociedade contemporânea, para fechar o que seria a ideia da violência na moradia. Eu trouxe o único desenho que eu consegui fazer foi a questão aqui da verticalização em uma pequena favelinha, em alguns pontos que tem aqui da cidade, que são mais de morro, bem parecido com o do Recife, eu sou também de Recife. E aí a ocupação irregular, a favelização, verticalização urbana, falta de planejamento e a questão da moradia de rua. Aqui eu trouxe essa agregação social, que seria como se fosse a culminância de tudo, do meu mapa mental, né? Todos esses problemas, eu levo a exclusão social, discriminação de gênero, discriminação étnica, concentração de renda. Então, eu fiz, assim, muito como se fosse um esquema de estudo, assim. E aqui a questão do lixo, o descarte irregular, o único desenho que eu consegui fazer de maneira muito artesanal foi da reciclagem, nem esse eu consegui representar muito bem, né? A necessidade de reciclagem, de aterros sanitários que não estejam em áreas urbanas e da não existência deles, e a degradação de pessoas, que são os catadores de lixo. Foi bem, esse foi o meu mapa, e foi a única coisa que eu consegui fazer, né, com os problemas, alguns dos problemas sociais que tem aqui em Maceió, mas eu tenho graves problemas para conseguir desenhar, então eu acho que, e também por ter essa questão de escrita, a questão de memorização, etc. Isso daqui, os mapas mentais, eles sempre me ajudaram muito a estudar. Então, eu acredito, até quando eu vou fazer qualquer planejamento para a confecção de um documento, uma instrução normativa ou tudo, eu utilizo setinha, saio puxando, assim, como se fosse um esqueminha, não chega a ser um mapa mental, talvez. Eu preciso entender um pouco isso. Mas é isso. Obrigada. Imagina, que eu agradeço. Gabriela, mas é importante que, primeira coisa, eu penso que isso o seu mapa é um mapa mental, tá? Não há, o mapa mental não há uma distinção de melhor ou pior, ele é aquilo que você consegue pelos recursos que você tem, de habilidade, obviamente, ele vai exigir de uma habilidade de desenho, de representação, mas ele também não tem uma necessidade de representar
o terreno fielmente, porque nem o Google Maps é o terreno fiel, né? Essa é a ideia que eu quis provocar também, que a ideia do Google Maps é também uma grande mentira, tá? Uma mentira necessária. Você contou aí a sua leitura sobre o espaço, colocando esses elementos, mas eles acontecem em determinados lugares. A questão do lixo, né, dos resíduos, tem no aterro sanitário, a questão da violência doméstica é dentro das casas das pessoas, então há um recorte espacial sobre isso, e o fato de você não ter feito os elementos pictóricos não torna o mapa melhor ou pior, tá? Apenas qualifica e outra coisa, eu sempre acho que, eu tenho observado que conforme a gente vai desenvolvendo isso, falando no campo da sala de aula, cada vez que, a primeira vez que a gente propõe para o sujeito, todos os alunos ficam assim, eu não sei desenhar. Como você, Gabriela, vai dizer assim, eu não sei desenhar, não tenho habilidade, não sei fazer isso. Quanto mais para o ensino médio a gente pede isso, mais é recusa. Se a gente pede isso lá para a educação básica, lá para os anos iniciais, o 6º ano, os alunos estão muito mais livres. Por quê? Porque eles não estão carregados com a ideia de que o que é um mapa certo, o que é um mapa errado, fazem da maneira que quiser, então estão muito mais livres, e nós vamos perdendo essa liberdade, né, com esse medo de errar. Então a ideia é que não tem erro, e conforme a gente vai produzindo, a gente vai qualificando um pouco mais a produção para ser mais claro na exposição, na representação. Tá? Mas ficou legal, gostei de ver os elementos que você trouxe à tona de problemas sociais. Eu vi uma pergunta aqui, eu acho que é bem interessante, da Gerlane, no chat, né? Quais seriam os principais pontos positivos da utilização do mapa mental na educação básica? Gerlane, é uma pergunta muito boa, porque na educação básica, veja, a minha ideia é que quando um professor trabalha um determinado conteúdo, uma professora, às vezes a gente, trabalhei sobre a questão dos resíduos sólidos, né, a questão dos resíduos sólidos na cidade. Você fez sérias explanações, explicou para eles, mas será que os alunos entenderam, né, a questão da diferença, da espacialização, às vezes, do próprio, do resíduo sólido, como é que ele afeta? Eu penso que o mapa mental é uma maneira muito interessante de ver como é que o aluno se apropria desse conhecimento e espacializa esse fenômeno. Então, após uma sugestão, um ponto positivo que eu acho após a explicação de um conteúdo, não em todas as aulas, mas aquela que você achar que é pertinente, solicitar a produção de um mapa mental, porque ali você vai ver como é que o aluno se apropria do conhecimento para representar aquele mapa mental. E aí você vai ver coisas que você explicou e ele não entendeu, ou coisas que você explicou ou nem explicou, mas ele se apropriou de uma maneira incrível, e você, nossa, o aluno cresceu com isso. Então, é uma dimensão para além do que ele fala oralmente ou escreve no texto. Tá? Quem mais? Clarissa, fiz 2 mapas. Gente, abram a câmera e mostrem aí pra gente. Não precisa ter vergonha. Não tem nada. O Rômulo estava interessado, eu acho. Ele mostra aí, Rômulo, vamos ver o que e eu falei, sim, né? Não, quem que abriu aqui? Ó, a Clarissa abriu a câmera. Vamos lá, começamos com quem? Eu vou começar com a Clarissa, que ela está um pouco mais acima aqui, então Clarissa pelo chat também. Clarissa, mostra o teu mapa, depois o Rômulo e aí a Thaisa, que está com a câmera aberta. Eu fiquei na dúvida também, porque eu tenho o costume de fazer o mapa mental, aqueles digitais, né? Assim, elencar uma cadeia, assim, de pensamento, né? E aí, eu já tinha acabei mexendo nele, mas aí depois eu fiz um mapa desenhado, não é muito um mapa, porque eu também fiquei com receio das minhas habilidades artísticas, né? Mas eu escrevi mais e coloquei alguns bairros de Igaraçu. Eu moro em Igaraçu, né? Trabalho em Igaraçu, não sou de Igaraçu, mas trabalho e moro. Então, Igaraçu é uma cidade considerada de grande porte, né?
tanto a nível, acho que densidade populacional, mas também de território. É muito grande o território de Igaraçu, e ele é bem diverso. Então, eu preferi colocar aqui, eu separei, ela é dividida em 3 distritos. O distrito sede, que é mais ou menos isso aqui tudo, tá certo? O distrito de Três Ladeiras e o distrito de Nova Cruz, que é um distrito, é uma região de praia, né? Então, esses 2 distritos, eles são bem diferentes do distrito sede. Eles têm, assim, particularidades tanto geográficas quanto sociais bem interessantes. É quase que uma outra cidade dentro da cidade de Igaraçu, né? Então, Três Ladeiras, para vocês terem ideia, fica perto de Itapsuma, de Goiânia. Então, praticamente todo o território de Três Ladeiras, ele é composto da usina São José, que é a área de exploração, né, da produção, na verdade, de cana-de-açúcar. Então, o bairro, ou, na verdade, a sede do distrito, ela fica no meio da usina, praticamente. E a maioria dos trabalhadores dependem da sazonalidade do corte da cana, tá? Então, é uma outra realidade bem diferente, por exemplo, de Nova Cruz, né? E aí eu optei por colocar o bairro de Cruz de Rebouças, que mesmo sendo um bairro, não sendo um distrito, mas existe uma briga aqui, porque antigamente, antes da lei de 70, o distrito era considerado um distrito e depois ele é integrado ao distrito sede. Então, os moradores de Cruz de Rebouças, que é onde eu moro, embora não me sintam muito pertencentes a essa disputa aqui, eles querem que vire uma cidade assim como Araçoiaba, virou, né? Tem essa questão, né? Então, eu coloquei aqui, desenhei também, acho que o único recorte que eu fiz, assim, de desenho, que eu achei interessante, botar o canal de Santa Cruz, eu sou apaixonada pelo canal de Santa Cruz, e tem uma importância histórica muito grande para a cidade, né, querendo ou não, né, tem a relação com a colonização e também tem relação com os problemas sociais. Então, o que é que eu elenquei aqui como problema social, né? Eu dividi em 2 tipos de problemas, não sei se... Aí no outro eu acho que ficou mais esquematizado, mas assim, vulnerabilidades em geral, né, problemas sociais e violação de direitos, que aí são quando esses problemas, eles, né, vão para uma instância já da proteção especial. Então, Igaraçu é um município que, infelizmente, a gente tem um número grande de violações de direito, principalmente em relação ao idoso, à mulher, e a criança e o adolescente, né? No caso da criança e do adolescente, a maior parte das violações de direitos são em relação ao abuso sexual. A gente tem alguns casos de exploração sexual nessa região de praia. Aqui, então, sempre tem campanha, né, nessa região, porque realmente é uma região onde a gente já teve notificação de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Violência contra o idoso, ela é muito recorrente, tanto é que os números aqui são tão altos que o município teve que criar um centro dentro do CREAS, que é o centro especializado, para atender e dividir a equipe, atender exclusivamente aos casos de violência contra o idoso, né, porque realmente a gente tem muitos casos, principalmente violência física, negligência e exploração financeira, né, patrimonial. A mulher também, Igaraçu é um município que tem um número bastante alto, assim, de violência contra a mulher, né, embora tenha uma rede, tenha fórum, tenha tudo, mas os números são muito altos. Igaraçu eu acho, existe o recorte da pobreza extrema, e ele é bem distribuído, não é tão localizado, assim, por exemplo, no Recife a gente tem comunidades, né, e eu ainda acho distribuído, assim, essa questão da pobreza extrema. Em Igaraçu, elas coabitam, né, é muito presente dentro de todo o território. Embora, por exemplo, em Três Ladeiras, eu coloquei aqui a pobreza extrema como um problema, porque você tem a questão das moradias, né, da sazonalidade do corte da cana, né, então, e por ser a parte rural, né, embora eu acho que menos de 8% da população de Igaraçu mora na área rural, mas é onde a gente tem o maior índice a maior quantidade de famílias em situação de pobreza extrema no território. Então, é isso. Aí aqui no centro eu coloquei a questão da imigração, que é um problema social, né, também que se tornou uma questão em Igaraçu com a interiorização da imigração venezuelana. Aqui eu coloquei um problema ambiental,
que tem aqui Nova Cruz, e também Cuieiras, que é a questão do descarte, né, do rejeito do marisco, que é um problema seríssimo aqui, eu acho que é um dos maiores problemas ambientais de Igaraçu. Então, nessa área aqui, mesmo que ela não esteja perto, mas tem muitas vias aqui, né, assim, a bacia hidrográfica, ela entra por aqui pela cidade, e a gente tem a parte de beira-mar, tudo que tem a parte do descarte, do rejeito do marisco, né. Então, eu coloquei aqui. E aí, eu coloquei de verde a questão do patrimônio, porque eu também considero um problema, embora, por exemplo, no centro é mais preservado, mas Três Ladeiras e Cuieiras têm um patrimônio material importante que hoje a gente, infelizmente, a gente não tem condições de dar conta da preservação desse patrimônio como deveria se dar conta, né? Igaraçu é o primeiro núcleo, né, de povoamento, então o centro histórico de Igaraçu é uma cidade que você vê longe, assim, as pessoas não conhecem, perto de Recife, mais longe, assim, né, a dimensão dos recifenses conhecerem Igaraçu, mas, por exemplo, tem 2 museus, tem a Pinacoteca, tudo, então, eu considero importante notificar aqui o patrimônio, né, principalmente nessa região aqui de Cuieiras, que é uma região de pesca, de comunidades tradicionais, né, em relação à pesca, a coleta do marisco, e também porque Cuieiras tem um histórico de remanescente de quilombo, né? Então, embora não haja um reconhecimento, né? Mas existe, por exemplo, alguns terreiros aqui muito importantes. Assim como também eu coloquei aqui no Agamenon, acho que fora Cruz de Rebouças foi o outro bairro que eu coloquei, que é o segundo maior bairro de Igaraçu, em densidade populacional e também quantidade de pessoas. E aí também o Agamenon, eu devia ter não coloquei, mas também tem a questão dos terreiros, que eu acho que é o bairro que tem mais terreiro de matrizes africanas no município, não há uma política, né? Que cuidem disso. E tem a questão do tráfico, como violência urbana, eu coloquei violência urbana e social, e a questão dos habitacionais no Agamenon, que nos últimos 5 anos o município construiu, né, esses habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, né, e de repente foram remanejados para o bairro, por exemplo, mais de 1.000 unidades habitacionais. Então, você imagina que praticamente se criaram outros bairros dentro do bairro do Agamenon, que historicamente é um bairro com questões de violência, né, social e urbana, e aí hoje em dia isso é um grande entrave, um grande problema para o poder público para dar conta da infraestrutura nesse bairro, né, que ele é próximo ao centro, mas ao mesmo tempo ele tem praticamente a mesma quantidade de habitantes que o centro, então a maioria dos munícipes desse bairro, eles têm que se deslocar até o centro para acessar alguns serviços. Então, é isso. Aí, do outro foi mais uns esquemas, assim. Tá. Não, mas muito bom, Clarice. Eu queria destacar, primeiro, que o seu mapa diz muito da tua relação com o espaço, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, vamos pensar a gente como no uso de uma pesquisa, se você tivesse como fosse uma da participante de uma pesquisa que a gente estivesse desenvolvendo, quando você, na minha leitura, né, ao ouvir a tua explicação, eu perceberia, nossa, a Clarissa conhece muito bem o território, né, o ambiente, o espaço urbano de Igaraçu, e não só conhece a localização dos lugares, como conhece como que o espaço é produzido, os desafios que estão relativos ao espaço. Então, esse é um ponto importante que a tua explanação nos mostra. E aquilo que eu falei da percepção, das relações que a gente tem de pertencimento, né, do que a gente gosta mais ou que gosta menos, me chamou a atenção quando você justificou que representou só o canal lá, que gosta bastante, desenhou bonitinho, ficou grande. Nos outros lugares não aparece desenho, né? Então lá, veja como o mapa mental, ele revela muito do espaço que a gente gosta, e do espaço que a gente não gosta muito, a gente acaba nem desenhando, né? Então, esses elementos eles são muito reveladores na análise do mapa mental. E isso não desmerece, não potencializa, é apenas uma característica sua, da sua relação com o espaço. Tá? Muito bom. Gostei bastante. Rômulo, vamos lá ver o seu mapa? Cadê o Rômulo? Aí. Dá para ver bem assim. Vamos lá, explica para nós. Bom,
Eu tive um pouco de dificuldade para ser um pouco crítico aqui com Itamaracá e tal. Eu vivo aqui desde que nasci e tal. É uma ilha próxima a Recife. Fica a cerca de 36 a 40 quilômetros de distância de Recife, aqui a capital, né? Eu coloquei os bairros principais aqui. A vegetação que desse lado da ilha, que não é tão habitado, é um pouco grande a vegetação. E do lado que é habitado, quase não existe vegetação mais, porque tem muita quantidade de casas. Ah, legal. Coloquei os bares, beira-mar, Uhum. e aqui, próximo a Jaguaribe, eu destaquei o Centro Estrela de Lia, que é um dos polos culturais de Itamaracá, e coloquei uma exclamaçãozinha assim, que significa que ele está inativo. Ele não está funcionando, está cheio de problemas. E esses pontinhos azuis são os lixos, que está presente basicamente quase em toda a beira-mar. Não tem coleta seletiva nem nada. E próximo ao espaço de Lia, que não está sendo utilizado para nada, o lixo se acumula muito fácil. Como vocês podem ver, tem muito lixo também na beira da praia, dentro da água e etc. Né? Aí eu fiz... Aqui em Itamaracá é uma cidade um pouco linear, sabe? Não existe um polo que a gente possa falar assim. Tem um lugar mais rico e outro mais pobre, nem nada, sabe? É bem linear. Apesar que no Forte Orange, que é desse lado daqui, depois do Giradouro, existe uma quantidade maior de casas de veraneio, que são casas que não são habitadas. Então, são casas maiores do que as casas dos pontos centrais, que são por aqui, pelo Pilar, pro Jaguaribe e tal. Eu destaquei também um dos principais problemas, além do lixo, que são os canais abertos. Esses verdezinhos assim. Tem muitos canais abertos desse lado, onde são as casas, que quando chove, acumula muito, muito lixo. Principalmente nas ruas que não são calçadas, que são esses pontinhos laranja que eu coloquei. São as ruas que não são calçadas, são de barro e complica bastante por conta dos canais. E alguns canais também que são abertos para a praia, para o mar. Destaquei também que o único ponto central de Itamaracá que tem comércio, praça, é o Pilar, que no caso é o centro, né? O centro de Itamaracá. Que é essa parte que é onde fica a igreja central, o cemitério e as praças de alimentação e tal, né? Mais para cá, para o início de Itamaracá, para quem está entrando, a gente pode ver os 3 presídios que tem aqui em Itamaracá, né? Quem passa pela via principal, pela PS58, se eu não me engano, dá para ver apenas esse presídio daqui, que é o primeiro presídio. Esses 2 presídios daqui, eles são um pouco mais escondidos, né? Tem a Vila Velha, que fica a 7 quilômetros da pista, ainda ali em Itamaracá. Tem os barcos, que a única... Como vocês podem ver, não tem empresa, não tem muito comércio, não tem muita coisa, porque o foco daqui, a maioria das coisas que as pessoas trabalham são na questão de pesca mesmo. Essa questão de pesca. Fora outra coisa, não existe muito comércio aqui envolvendo outra coisa. Então, coloquei mais isso mesmo. Aqui eu coloquei umas legendas só para... Sim, para ajudar na comunicação. Para ajudar. Tem um terminal de ônibus e tal. Sobre essa questão de violência, depois que eu estava ouvindo vocês explicando e tal, eu senti uma certa dificuldade, porque eu não consigo enxergar muito aqui. Eu não sei se por ser uma cidade pequena ou por eu morar aqui há muito tempo, eu tenho uma certa segurança maior ao andar, a explorar a ilha. Eu sempre andei demais aqui, sempre conheci, nunca tive tanto medo, sabe? E eu não costumo também ouvir tantas questões de assaltos ou questão de violência, que existe, sempre existe, né? Mas aqui não é tão frequente assim. E a prefeitura dá um total de 0 apoio à comunidade em quase todas as questões. Geralmente, se vocês perceberem aqui, nessas casas que são maiores, que são as casas de veraneio, eu não coloquei ruas não calçadas, porque geralmente as casas de veraneio, que são as casas de turistas, são as ruas calçadas. E as casas dos moradores são as ruas que não são calçadas. Eu acredito que seja isso mesmo. Eu não me atentei tanto às críticas, porque eu acho que eu me perdi um pouco. Acho que eu não tinha lido essa parte que deveria ser um pouco mais crítico e tal. Apesar que eu tentei adicionar, né, algumas coisas e tal. Mas eu não vejo tantas coisas aqui.
Eu não sei se por também ser um local um pouco distante da capital, que aqui é uma ilha, a gente precisa entrar pela ponte e tal, fica um pouco distante, e não é muito... a maioria dos turistas vem para cá o final de semana, alguns e tal, passam o final de semana e vão embora. E o número de turistas vem diminuindo bastante, porque os centros culturais, os pontos turísticos, estão sendo deixados muito de trás, né? O espaço de Lia, que há 10 anos atrás era muito bem frequentado por artistas internacionais, por ela, artistas nacionais, artistas locais daqui de Pernambuco mesmo, hoje está super inativo. O Forte Orange, que a maioria deve conhecer, está fechado. E outros locais também são, como vocês podem perceber também, eu coloquei principalmente a PE 58, porque ela é basicamente o único lugar que a gente tem como chegar na ilha, né? É o único lugar que tem. Só que para os outros pontos da ilha, não tem caminho para ir, não tem transporte. Digamos a Vila Velha, que fica aqui. Aí eu não coloquei um caminho para ela, porque se você não tiver carro, você não tem como chegar. E também não tem guias turísticos nem nada, sabe? O Forte Orange até ainda tem um caminho que dá para se ir de ônibus. Mas os outros locais, Lagoa Azul, que fica na Vila Velha, por aqui, tudo, não tem como você chegar. Então, a principal crítica é essa questão, sobre como a gestão pública lida com essa questão que deveria ser o ponto forte da ilha, o turismo. Romulo, mas eu acho que você fez muito bem. O seu mapa revela várias questões sociais pertinentes. E eu queria chamar a atenção, apoiado também na explicação do mapa lá antes da Gabriela, depois agora da Clarissa, e o do seu. Vejam que a gente não teria condições de entender a riqueza do mapa de vocês se não fosse pela explicação. A explicação é fundamental. Vocês dão detalhes na explicação que ultrapassam né, o mapa já é interessante, mas o detalhamento da explicação dá mais riqueza ainda. Então, veja como num trabalho de mapa mental, não conversar com o autor do mapa é a perda da qualidade, né, da interpretação, da análise, do entendimento. E isso mostra também como que você conhece o território. Depois, quando você revela que anda por toda a ilha, é claro, você não tem um espaço da ilha que você não representou. De norte a sul, leste a oeste, você conhece toda, né? Consegue fazer porque você tem um conhecimento. Claro que deve ter vazios, mas o teu conhecimento é muito amplo e como que o espaço é apropriado. Muito interessante. Eu vou sugerir uma coisa. Eu gostaria que vocês fotografassem, escaneassem todos os mapas depois e enviassem para a Priscila, para que ela pudesse me mandar, para que eu gostaria de ver todos os mapas. A gente não vai conseguir ver todos aqui hoje, mas eu estou gostando muito, assim, da qualidade dos mapas que vocês estão apresentando, tá? Muito, muito bom, Romulo, parabéns. Tá certo, obrigado, gente, até mais. Thaisa, quer mostrar o seu? O teto é às 4, né, Priscila e Bruno? A gente pode ver o da Thaisa e aí... Ah, sim. Tá bom? Pode ficar à vontade. Beleza. Thaisa, vamos ver o seu? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Certo. Sim, eu não sei se vai dar para ver direito, porque a minha câmera tá bem... Tá travando um pouco. Acho que não vai dar para focar. Perdeu. A internet tá ruim e eu acho que não tem como, né, olhar. Tá difícil mesmo, Thaisa. Poxa, mas eu teria como eu mandar uma foto Teria como eu mandar uma foto assim pro grupo depois? Sim, porque eu acho que realmente não vai ficar bom, porque a minha câmera do notebook não tem uma qualidade boa. Essa proposta que eu tô Tá cortando, eu não tô te ouvindo. Essa proposta tá dando delay, né? Sim, é que... Tu tá me ouvindo? Sim. Eu fiz só do meu bairro, não fiz da cidade toda. Eu moro em Paulista, que é na região metropolitana de Recife.
E aí, Paulista, ela por muito tempo ficou vista, ainda é vista como uma cidade dormitório, onde as pessoas saem para trabalhar, geralmente em Recife, Olinda, até Jaboatão. E aí a mobilidade interna acaba não sendo tão grande quanto a mobilidade entre os municípios, né? E aí eu fiz uma representação mais assim do meu bairro, que é o Janga, é uma área que fica no litoral, né? E é um bairro que tem muito problema com o esgoto, né? Que é liberado diretamente no mar, não é tratado. Nos últimos anos, acho que nos últimos 15 anos, tem tido um grande avanço de pequenas construtoras, né, por aqui. Então, as matas, elas têm sido derrubadas constantemente para construção de prédios, enfim, privê. E também o abandono de prédios conhecidos como prédios caixões, que a gente tem um grande conjunto de prédios aqui que se chama que dá nome de uma linha de ônibus e de uma avenida, que é o Conjunto Beira-Mar, e eles estão sendo abandonados, as pessoas estão tendo que sair e aguardar a indenização pela Caixa, né? E aí acaba sendo o ponto de uso de drogas, prostituição, enfim. E as garagens desses prédios, elas têm sido ocupadas, as pessoas... algumas têm sido vendidas, outras têm sido, eu não gosto da palavra invasão, mas ocupadas mesmo, e estão sendo transformadas em espaços de comércio, né? Porque as garagens dos prédios ficam bem na avenida. Sim. Então, elas acabam sendo transformadas em boxes de comércios, né? E aí eu também coloquei no mapa, que não dá para mostrar, o problema do mercado público daqui, que está abandonado, né? Se deteriorando, e os comerciantes, tipo, têm que trabalhar lá, que estão dentro do mercado, tem que trabalhar com um teto com buraco, sem iluminação, com muita sujeira. E os feirantes que ficavam no entorno, há cerca de 5 anos, foram retirados, né, do entorno e foram colocados dentro de containers, né? E aqui, para quem mora aqui, sabe que o calor é muito forte, né? E aí esse pessoal trabalha assim desde 7 da manhã até 4h30, 5 horas da tarde, dentro desses contêineres, vendendo verdura, fruta, enfim. E também tem uma coisa que eu coloquei, que foi o avanço das igrejas neopentecostais. Então aqui tem muita coisa assim, um bar, né, que a gente chama de pega-bebo, que é esse tipo boteco mesmo, assim, e uma igreja do lado, assim, aí um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar e uma igreja. E aí não são, tipo, grandes igrejas, assim, de, sei lá, tem um universal, mas o que prevalece mais aqui são as igrejas de bairro mesmo, que são dos próprios moradores. Enfim, é isso. Depois eu tiro a foto e mando para todo mundo. Legal. Pelo detalhamento, também, novamente, destaco, vejo que o conhecimento que vocês têm do espaço, ele é revelador para a qualidade do mapa que vocês estão produzindo, né? E esse é um desafio do mapa mental, né? Acho que ninguém fez a pergunta, colocou a pergunta, mas podemos produzir um mapa mental de um ambiente que eu não conheço? Pode, mas o nível de detalhamento, a riqueza do mapa, ele vai ser menor do que o espaço que a gente tem o contato, do que a gente conhece, porque o mapa mental está muito relacionado ao contexto de percepção e de experiência que a gente tem com o espaço. Então, nesse ponto, é fundamental que a gente tenha minimamente uma relação, ou conheça de alguma forma de livro, de imagens, alguma coisa para que a gente possa representar. Senão ele fica um vazio, né? Ele fica um ambiente bem esvaziado. E os mapas que vocês estão mostrando aí, como agora o da Thaisa, né, não pode ver em detalhe, mas depois você vai fotografar, vai mostrar toda essa diversidade, todos esses desafios que o território apresenta. Então, o que eu vou pedir, acho que depois a Priscila pode mandar por e-mail, né, se alguém saiu antes, de fotografar os mapas, e se puder, eu vou complementar, mandar um mapa e um pequeno texto explicando, porque veja que a explicação do texto está sendo fundamental aqui, como a gente não vai ter oportunidade, né, pela limitação
do contato em rede aqui, em remoto, mas eu faço um pequeno texto explicando, como esse que vocês colocaram aí, colocando alguns, não precisa colocar tudo, alguns elementos que vocês consideram importantes para explicar o mapa mental de vocês. Isso ajuda bastante para quem vai interpretar. Tá? E essa poderia ser uma estratégia para pesquisa ou para sala de aula. Produza um mapa e escreva um texto. Mais alguém quer... como tem que ter representação espacial, Gabriela, não, os elementos podem estar dispersos na representação, no mapa de você, mas não tem que ter uma preocupação de colocar onde é norte, sul, leste ou oeste, mas isso tem que falar um pouco dos problemas ou dos elementos que estão acerca do espaço da cidade que você mora. Tá? Não tem uma preocupação com a questão de que tem que ter o cruzamento da Avenida X e Y na cidade, certo? Ele pode ser elementos pictóricos mesmo, em formas de balões de textos, como foi você que mostrou um mapa assim, né? Com as ideias, com as preocupações. Ele é um mapa mental, ele não deixa de ser um mapa mental por conta disso. Tá? Eu vou fazer a leitura de todos e dou um feedback para vocês, para que vocês tenham uma dúvida, por exemplo, se é um mapa ou não é um mapa, né, e eu faço esse trabalho, eu faço esse trabalho de fazer uma devolutiva para que vocês tenham um pouco mais de clareza, porque às vezes vão ficar na dúvida, será que eu fiz corretamente? Claro que fez, tenho certeza que fez, a questão é um pouco a interpretação de como é que a gente faz a leitura dele. Priscila e Magno, mas se alguém mais quiser falar também... Se não, bom, fica a cargo de vocês aí, como é que vocês têm organizado também os tetos dos encontros. Priscila, obrigado, também, Bruno, espero ter contribuído de alguma forma aí com o trabalho de vocês, com as questões, né, áreas do grupo de formação também, né, que vocês estão, de acordo com o projeto, estão ajudando a fazer um grupo de formação de profissionais para trabalhar com temas mais amplos. Espero que o mapa mental possa entrar como um elemento de capturar, né, de tentar entender um pouco alguns dilemas e alguns problemas da vida social, e também, né, a relação do mapa com a escola, que tem uma potencialidade, no meu entendimento, muito grande. E é isso, espero ter ajudado, né, e compartilhado um pouco do conhecimento nosso. Agradeço mais uma vez o convite de vocês, tenho um grande respeito por vocês dois, né, e, enfim, só agradecer também a oportunidade. Eu gostei muito, quero destacar que claro que nem todo mundo falou por conta da limitação aqui do processo remoto, mas eu queria dar os parabéns, eu gostei muito, acho que o público é muito, muito qualificado, as explicações todas mostram que o pessoal está com afinco aí de pensar o espaço que cada um está vivendo, tá bom? Parabéns a todos.